Vamos. Olá, gente, muito boa noite. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Senão você vai sair daqui. Colocamos a fofoca em dia, já ajustamos o nosso som. E agora nós vamos fazer o quê? Iniciar a nossa aula. Se tiver alguma dúvida, é só mandar ali uma reação para a professora, ok? Eu vou iniciar essa aula com um compartilhamento de tela. E aí, vocês vão dizer para mim o seguinte: vocês estão vendo aí o mesmo que a professora? Estão vendo o mesmo que a professora? Sim? Agora sim. Opa, muito Sim. bem. Então, eu vou iniciar a aula falando o seguinte. Não fui eu que disse essa frase, tá? Foi Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina. Antigamente, muitos anos antes de Cristo, ele que iniciou os estudos com o ser humano. E ele falou essa frase e eu lembrei de vocês. Eu falei, já sei, eu vou levar essa frase para eles saberem. Para que eles tiverem um tempinho ali e quiserem estudar sobre Hipócrates, ele foi muito importante. Ele falou que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. E você sabe por quê? Porque nós vamos dar continuidade falando da importância dos alimentos em nossa vida. E como é importante, como ele repercute na nossa saúde. Mas, agora há pouco nós falávamos a respeito da aula passada, né? Nós falamos sobre um cardápio, o que é importante ter em nossa alimentação. É importante que tenha frutas, verduras, cereais, legumes, carnes, óleos e laticínios. Só lembrando, o pessoal ficou em dúvida na aula passada, porque eu falei das gorduras. Existe a gordura boa e existe a gordura ruim. A gordura boa é aquela gordura que ela é extraída. Vou dar um exemplo hoje na aula de uma gordura boa. Só um segredo que eu vou falar. Não adianta essa história de falar, eu só cozinho com azeite de oliva, tá? Porque o azeite de oliva, para ele ser considerado bom, ele deve ser consumido em natura. Então, você fritar ovo com azeite de oliva, você fritar batata com azeite de oliva, não muda, ok? Guardaram essa informação? Então, recapitulando a aula passada, quais os alimentos que devem ser consumidos pelos pacientes? E para aqueles que não são pacientes, são os clientes, e por nós, é esse grupo aqui. Na nossa alimentação é importante que tenha de tudo um pouco, ok? E os que devem ser evitados? Doces, ai que delícia, sorvetes, embutidos, enfim, achocolatados de uma forma geral, eles devem ser consumidos com moderação. E principalmente, sabe qual a diferença entre se alimentar e se nutrir? É que se alimentar, quando você come uma coisa qualquer por aí, você sabe o que acontece? Só vai entrar e sair do jeito que entrou. Não vai trazer benefício nenhum para nós. Quando você fala em nutrição, quer dizer que você está comendo um nutriente. Você sabe lá que você estiver comendo cenoura, para a sua pele ficar bonita. Você sabe que se você estiver comendo tomate, é porque tem beta-caroteno para deixar a pele jovem. Você sabe que se você estiver comendo mamão, é para o intestino funcionar bem. Você entendeu o sentido de você entender a diferença entre se alimentar e se nutrir? Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades na alimentação. Às vezes o paciente ele entra ali naquela fase que ele não quer comer. E aí entra nós, com todo o nosso carinho profissional, para de uma certa forma mostrar para esse paciente com muito diálogo, e, às vezes, mostrando assim, sabe como quem não quer nada? Olha, você viu lá, no Globo Repórter falou que é importante nós comermos esse alimento, porque ele contém isso, contém aquilo. O que a senhora acha a respeito desse assunto? Pede opinião, ok? E nós vamos começar falando, então, só relembrando os alimentos. O que tem dentro dos alimentos? Fonte de energia, quem não come bem não se sente disposto. Proteína, porque a proteína é fundamental para o nosso corpo. Vitamina, se a gente não comer, começa a desregular todo o nosso corpo, porque o nosso corpo não produz vitamina. E nós precisamos extrair, através do quê? Os alimentos e os minerais. Ainda lembrando que o saudável é que nós façamos 6 refeições diárias. Café da manhã,
Entre o café da manhã e o almoço, um lanche. Entre o almoço e o jantar, um outro lanche. O jantar e antes de dormir, não dormir com o estômago vazio, uma ceia. Isso não é para quem tem diabetes, isso não é para quem tem pressão alta, isso não é para idoso, isso é para qualquer pessoa, é o saudável. E se você dizer assim, professora, eu faço tudo que é saudável, já fiquei doente. Infelizmente, nós somos seres humanos. Só que uma coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, eu nunca ouvi falar que alguém errou por tentar fazer o que é certo. Vamos continuar fazendo o que é certo, e é aquilo que a gente vai aprendendo nas aulas e no decorrer do nosso curso. Porque o cuidador, só relembrando também, ele deve estar atento nas refeições do paciente. Se o paciente está comendo na hora certa, cuidando ali, ajudando a qualidade desses alimentos. Professora, a minha competência como cuidador não é cuidar do alimento do paciente, não é fazer. Tudo vai ficar acordado no dia do seu contrato. Se você for contratado e você acordar com a pessoa que você vai. Isso é uma vontade sua. Nas suas competências é cuidar de dar esse alimento, não de fazer ele. Mas se a Cleonice pegar e falar, e for a cunhada dela, e falar, não, pode deixar que eu quero fazer o alimento, aí é uma outra situação. Só que no momento que a Cleonice está cuidando desse alimento, alguém tem que estar olhando o paciente. Ok? Combinado? Ainda, temos que cuidar que dos alimentos são extraídas as vitaminas, então vamos lá. Muito se fala lá, vamos na página 77, a professora está vendo agora. Então, no decorrer desse projeto, nós conseguimos entender que, para se ter uma qualidade de vida, entra a parte nutricional, mas entra a parte da atividade física também, ok? Se você for realizar uma leitura, você vai entender que para a qualidade de vida também entra o quê? Não é apenas comer e fazer exercício. É comer, fazer exercício, meditar. Esse meditar inclui, cada um tem a sua forma. Às vezes é aquele momento que você fica quieto. A religião, quando eu falo religião, eu falo sobre a fé. Cada um tem a sua fé. Uns em Deus, outros em santos, outros gostam da leitura da palavra. Cada um a sua forma. Se você não, lembrando bem, se você não concorda com a forma do teu paciente, não quer dizer que você concordar, mas tem que respeitar. E não dizer para ele que está errado. Mas mostrar o porquê você está, porquê você pensa daquela forma. Mas se ele pensar ao contrário, não fica tentando convencer ele. Ore por ele e peça a Deus que Deus mude o coração dele. Ok? E que a família, ela influencia muito na qualidade de vida do paciente. Seja a presença dos filhos, dos netos, dos amigos, isso influencia positivamente. E que uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada. O que é isso, professora? Quer dizer que um determinante para que a pessoa esteja com bem-estar físico, ela comer não um monte, não uma carreta, uma serra, mas comer pequenas quantidades mais vezes durante o dia. Professora, eu já sei isso que você está falando de cor e salteado. Então, eu vou falar algumas coisas que talvez vai te fazer pensar. Já tem algum tempo a respeito da doença de Alzheimer. Ela é uma doença de demência. E o pessoal falava comigo, professora, nós vamos combinar o seguinte, se for necessário, quando a gente encerrar esse projeto, a professora vai trazer uma aula especialmente falando só sobre o Alzheimer para vocês. Combinado? Hoje eu vou fazer um apanhado geral só para que vocês saibam o seguinte, uma dieta saudável, ela nos ajuda, ou ela faz com que o nosso cérebro se mantenha ativo. Professora, por que essas pausas? Porque a pessoa, quando ela está começando a desenvolver algum plano de demência, ela fica com dificuldade da memória. Ele tem fases do Alzheimer. E aí, eu vou dizer para vocês o seguinte, grande parte dos idosos, eles são atingidos ou por Alzheimer,
pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde diz que 30% dos idosos têm problema de diabetes e 65% têm problema de hipertensão. Ou seja, nós não estamos envelhecendo com qualidade, estamos envelhecendo doentes. Nós esperamos chegar na terceira idade para pensar que nós vamos envelhecer. É aquela história, nós plantamos tomate uma vida inteira e estamos esperando colher alface. Se plantou tomate, vai colher tomate. Plantou alface, porque Deus ele dá para nós o seguinte, ele te dá a opção da semente que você planta. Só que a semente que você planta, certamente você colhe. O que a professora quer dizer com isso? Hoje nós vamos falar sobre reeducação alimentar. Dicas simples, muitas coisas que a professora vai falar agora, você diz assim, eu já faço. E eu vou fazer o quê? Uhul! Que bom que você faz. Quer dizer que você já está envelhecendo com qualidade e você pode pôr em prática aquilo que você faz na sua vida, você pode levar para a vida do seu cliente. Ok? Agora você vai falar assim para mim, professora, quando você fala em reeducação alimentar, eu penso naquele prato cheio de salada sem vontade nenhuma. Hoje você vai entender que a professora falando em reeducação alimentar, eu estou falando pela primeira dica, hidratação. E quando eu uso a palavra hidratação, as pessoas têm a mania de dizer, achar que hidratação é somente água. Vou contar para vocês. Hidratação não é só água. Porque a água, ela repõe. Nosso corpo, cerca de 70% dele é composto de água. Ok? Nossas células, para funcionarem bem, precisam do quê? Água. Porém, hidratação não é somente água. Como assim? Vamos pensar aí um pouquinho. Enquanto vocês estão pensando, o que a professora vai fazer aqui? A chamada, só confirmando aí. A Cleonice eu vi por aí. A Cristina, que bacana que deu certo, viu, Cristina, você assistir. A Diva. A Ivani. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Leonice. Eu vi a Leonice aí. Opa, a Leonice. A Regina. E o Valdecir. Muito bem, a professora fez chamada e vamos dar continuidade sobre hidratação. Quando fala-se hidratar, inclusive, nós tivemos uma aula específica somente de hidratação, porque o paciente, quanto mais dificuldade ele tem de se movimentar, ou seja, quanto mais dificuldade de mobilidade, mais ele se desidrata rápido. E ao se desidratar, ou seja, ao ir perdendo aquele interesse, quanto mais falta de mobilidade, menos água ele vai te pedir. Como assim, professora? Quando o paciente está com dificuldade de mobilidade, a hora que você lembrar, e hoje eu vou dar uma dica de ouro na aula, quando terminar essa aula você vai ficar super curioso. Entra lá no Play Store do seu celular e tente baixar. Você sabia que tem um aplicativo para te lembrar de beber água? Aí eu trouxe essa novidade para vocês. Entra lá depois. Se você disser que você não consegue beber água ou lembrar, você vai ter agora um aplicativo. Eu agora não me esqueço. Falo demais e preciso de água. Toda vez que você beber, você oferece ao seu cliente. Combinado isso? Professora, por que você chama paciente de cliente? Porque é uma terminologia nova. Paciente é aquele que tem paciência. Olha lá, vai me mostrando a garrafinha de água. O exemplo, Vani. E agora, você que está assistindo essa aula, eu vou te dar 6 motivos para você se hidratar melhor. Quem se hidrata melhor tem raciocínio mais rápido e bom humor. Isso que é o segredo. E bom humor. Olha lá, Vani. Uhul! É isso aí, Vani. Quem se hidrata bem tem músculo forte. É isso aí. Os rins estão livres de pedra. Intestino fica reguladinho. Os pulmões ficam livres de bactérias. Vocês acreditam que a água tem o poder disso? Sim. Quando eu falo água das frutas, o líquido das frutas também. Não é só água. Os sucos. Vamos falar disso daqui a pouco. Circulação sanguínea fica em ordem. Uma pergunta, professora, para onde que vai tanta água? Numa pessoa que tem mais ou menos 70 quilos, eu vou dar um exemplo,
cerca de 28 litros de água fica dentro do meio das células dele. É muita água. Nós somos compostos de água. Então, para as reações químicas do funcionamento da nossa célula ter efeito, tem que ter água. A Cristina olha assim e fala: ah, professora, para com essa conversa, que bobagem. Eu vou dizer: não, não é bobagem. Sabe por quê? Vou contar um segredo para você. Clientes que têm problema de ácido úrico. O ácido úrico, ele é como se fosse assim. Vou tentar explicar de uma forma simples. Existe algo ácido e alcalino. Dentro do nosso corpo tem esse equilíbrio. Quando tem muito ácido, quer dizer que está precisando ali, ó, quando tem muito ácido úrico, precisa-se da água para a água fazer com que esse ácido não fique parado. E quando ele fica muito parado por falta de água, ele vai para nossas juntas. Junta do braço, nos pés, no calcanhar. A pessoa que tem problema de ácido úrico, ela sente dor no calcanhar, ela sente dor na junta do joelho, sente dor no cotovelo. É falta, incha muito, Vani. É falta de água. Professora, é só o fato de beber água? Uhum. Quando os rins não funcionam, os pés incham. Ah, então quer dizer que se o pé está muito inchado, é falta de beber água? Quando eu falo água, é de todas as formas que a professora já explicou. Então, 6 motivos para você se hidratar melhor. Toda a reeducação alimentar. E vocês, como profissionais, assim, ó, nota 10, vai começar hoje um processo de reeducação alimentar. Um processo, toda mudança é difícil fazer, mas tem que ter um começo. Eu já passei as instruções para vocês sobre o cardápio, né? A próxima instrução é a água. E agora, vamos supor que você percebe que o seu paciente está muito tristinho. Ó, assim como eu iniciei a aula mostrando aqui para vocês, ó. Olha a fisionomia do teu paciente, cabisbaixo, triste. Já passou pela sua cabeça que ela perdeu os dentes? E toda vez a família faz alimento para todos e não pensa nela que o dente dela não dá para comer carninha. Então nós temos que pensar que às vezes esse paciente está triste porque ele não quer incomodar a família falando que ele não está conseguindo comer a comida, tem muita comida sólida, entendeu? É aonde nós já sei o que eu vou fazer para a dona Vani comer. Que tal a gente, ela perdeu o dentinho? Que tal a gente fazer uma sopa, um caldo, uma sopa mais consistente? E que nessa sopa nós colocamos as vitaminas que a professora Evelyn falou. Só que se todo dia eu fizer a mesma sopa, de repente uma sopa no jantar, come o alimento no almoço, faz uma sopa no jantar. Para que todo dia não coma a mesma coisa, entendeu? Traga nutrientes diferentes para a dieta dele. Ó, eu trouxe aqui, ó, 6 exemplos de sopa para vocês. Sopa de beterraba, sopa de cenoura, sopa de brócolis. E vai variando. Legumes que você sabe que normalmente a pessoa não comeria. Faça uma surpresa, conversa com a filha ou com o responsável da casa. Outra coisa que talvez vocês não saibam, e é importante saber, que mudanças hormonais também alteram a digestão. Então, se o paciente está tomando algum medicamento que está mexendo com os hormônios dele, você sabe o que vai acontecer? Ele não vai sentir fome. Um dia que ele fique assim, tudo bem. Mas e se todo dia que você está indo lá, esse paciente está ficando sem querer se alimentar? A sequência é ele ficar doente. Então, guardem bem, ó. Se um dia você fizer uma consistência mais pastosa, no outro dia, faça uma, não com pedaços grandes. Se você sabe que ele não consegue mastigar a carne, pica. Quando eu falo pica, é se você for responsável pela alimentação. Se você não for, quem for fazer, você fala, ó, pica pequenininho para a dona Maria poder comer também. A dona Ivani fica super feliz com a mudança das sopas. Vai ajudar ela a ficar com o corpício saudável. Entenderam bem? Outra coisa que você vai ajudar na reeducação alimentar desse paciente que não está querendo se alimentar, lembra que eu falei dos lanches? Quando a gente pensa em lanche, a palavra lanche nos lembra pão, não é? A Cristina está fazendo... Quando pensa em lanche, você pensa assim, ó, teve o café da manhã, vamos fazer um suco antes do almoço? Não é na hora do almoço, não é meia hora antes, vou dar um exemplo. Ó, tomou o café lá,
7h30 da manhã, você vai contar 8h30, 9h30, 10h30. 10h30 vamos fazer um copo de suco. Mas não é o suco que ele quer. Tente primeiro conversar com ele. Por quê? Os vegetais de cor verde, couve, agrião, espinafre, e de preferência sem coar. Aí você fala, ai, professora, porque se você coar, você está jogando fora a vitamina do suco. Você entendeu? Tá ficando uma porcentagem muito pouca. Se ele reclamar que tá muito grosso, tira um pouquinho, mas não é para tirar tudo, senão você joga a vitamina fora. E o suco, se você quer melhorar o sistema de defesa dele, agora em época de Covid, coloca limão. Couve com limão desintoxica o fígado. Ajuda. O limão ele é muito bom para o sistema de defesa. Tem alguns estudos que ainda não foram comprovados, mas tem alguns estudos que dizem que o vírus não gosta de meio ácido e o limão é ácido. Ok? Então, dica 1. Você começou com a hidratação. 2, com a sopa. E 3, vamos tentar pôr líquido através de sucos nos lanches. Em um lanche você usa fruta, no outro você usa um suco. Como eu falei. E nesses lanches, chega uma hora que só suco e fruta, o cliente vai enjoar. Ué, vamos fazer um purezinho? Como? Uma meia batata, amassa um purezinho só para enganar ali, para não chegar na hora do almoço com muita fome, come além do que precisa. Mas, professor, ele já está sem fome. Ele está sem fome, mas você não sabe o purezinho que a Ivani faz, que delícia que é. Entendeu? Fala com ele, o senhor não comeu o meu purê. Ou então, chega lá e fala, olha, sua filha está fazendo com muito carinho. Frutas. Anotem aí, ó. Frutas. Especificamente essas que eu estou falando. Banana, abacate e a maçã raspada. Banana porque é molinho. Se quiser amassadinho ali com um pouquinho de canela. Abacate, ele tem uma gordura muito boa. Não todo dia abacate, mas uma vez na semana entre os lanches, uma porção de abacate. Ele tem um alto teor de nutrição. Ele mantém o estômago sempre funcionando. Ou seja, isso é bom. Oi, Vanilla. Oi, meu amor. A banana, ela é um coringa. A banana, se você coloca ela no forno, dá uma assadinha nela, ela fica super docinha. Você pode jogar uma canelinha por cima e fica uma sobremesa deliciosa. Sim. Você pode colocar ela inteira no congelador, congelar ela, amassar ela, fazer um sorvetinho. A banana é um coringa na alimentação. Tem muito nutriente, ela não tem só opções de fazer ela. É que a gente pensa banana só, ai, comer banana. Não, vamos pensar em fazer com que esse lanchinho desse cliente fique atrativo. Até você vai querer comer a bananinha ali também. Então, ok, auxilia na memória. Lembra do Alzheimer? A banana auxilia na memória. Tem vitaminas que fornecem substância para o cérebro. Tanto a maçã, quanto a banana, quanto o abacate. Amassadinho, raspadinho, se o paciente não tiver dentinho. Alimentos. Falando ainda em reeducação alimentar, alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, não vai alterar a glicemia do paciente. Esses alimentos que eu estou mostrando aqui, ó, eles não acumulam gordura. Ovos, pães, massas e arroz, se você for dar, se ele conseguir, ou se você quiser fazer uma sopinha e colocar arroz dentro da sopa, é uma opção. Mas arroz integral, porque isso aqui, ó, não acumula e sacia rápido o cliente. Uma pequena porção sacia, ok? Óleo, se for utilizar, dê preferência para girassol. Professor, é caro. Eu estou falando sobre qualidade, sobre reeducação. Azeite de oliva não deve ser aquecido, só temperado salada ou em natura. Aqueceu, ele perde todas as propriedades dele. São ótimos. Por quê? Esses dois tipos de óleo produzem saciedade do cliente. Olha só, reforçando bem, que quando a professora falou de reeducação alimentar, sexta e última dica que eu dou, converse com o cliente sobre essas mudanças.
Mostre para ele, não assim, tem que comer, ninguém tem que nada. Se você fizer isso, ele bate o pé e ele não come mesmo. Entendeu? Olha, ou ainda, se essa pessoa tem a condição de ter um nutricionista, peça que a nutricionista converse com ele, auxilie, porque é importante que, nós colocamos em nossa alimentação legumes, frutas e verduras, nem que seja embutido em suco, porque cada alimento ele tem uma função especial no nosso organismo. Eu trouxe hoje algumas curiosidades para vocês. Alguns tipos de alimento que eles são protetores neurológicos, ou seja, vai ajudar o nosso cérebro, já que a gente está envelhecendo ali, O ômega 3 ele é importante para a manutenção das membranas celulares, função cerebral. É ele que ajuda na transmissão de impulso nervoso. Linhaça alivia sintoma, se for o seu caso, pré-menstrual, auxilia contra o câncer de mama, boa opção se a mulher está entrando em menopausa. A chia é rica em proteína. Nossa, como assim, professora? Vou contar mais, Deixa eu contar para vocês. Ômega 6, semente de abóbora, você pode fazer assado, cozido, tostado. Como assim? Nele tem ácido graxo, ou seja, você pode pôr um pouquinho dentro do bolo. Você vai fazer uma torta, um bolo, pega a semente de abóbora, é rico em vitamina, em tipos de vitaminas diferentes. E no homem ainda, quer tratar bem o marido, seu paciente, se ele for um homem. Aumento da próstata. A semente de abóbora previne o quê? O aumento da próstata. Você fala, nossa, professora, aonde que eu vou fazer ele comer semente de abóbora? Você põe no bolo, torradinha no meio, não muda sabor. O que mais? Germe de trigo. O que ele faz? Você pode pôr um pouquinho, porções pequenas, uma colherzinha no suco. Professor, não sou eu que preparo, mas quem for preparar, então você orienta. Sabe aquelas colherzinhas de chá? É muito bom, por quê? Ajuda a regular o ciclo menstrual quando se for mulher. Se tiver na época da gravidez, o feto não ter falha no desenvolvimento do cérebro. Olha como que interessante. E ainda, o germe de trigo, pistache, óleo de girassol, semente, todos eles têm ômega 6. Por que a professora está falando sobre isso? Tem ômega 9. O que é ômega 9? É o que tira o colesterol ruim das artérias. Professora, olha que interessante. Nozes, castanha, avelã, amendoim. Amendoim, pra você não falar que nada que tá aqui é caro, amendoim. Amendoim ajuda muito a parte neurológica. Olha o abacate. Melhora os órgãos sexuais. Só que tem que cuidar para não consumir demais. Vamos lá. Ácido fólico. Tomate. Olha, professora, brócolis, espinafre. Todas essas vitaminas são muito importantes para a nossa memória. Vitamina B6. Olha a banana lá, Vani. A banana, os ovos, leite. Entendeu como cada nutriente, se a gente colocar um pedacinho, não precisa comer a penca inteira, nem a banana, entendeu? Professor, é caro. Eu tenho certeza que se você, de repente, se pega doente, a gente gasta com medicamento. Então, vamos pensar em o pouco que a gente tem, tentar equilibrar com comprando fruta, legume. 12 alimentos top em vitamina B12, fígado de boi, salmão, sardinha. Tudo isso que eu estou compartilhando com vocês faz bem para o cérebro. Ostra, frango, atum. Professora, tem diferença? O que é esse tal de gordura boa? Então, guardem bem. Gordura boa, eles são ácidos graxos. Tanto os monossaturados quanto polissaturados, eu não quero que você entenda profundamente disso. Eu quero que você saiba que nesses grupos tem ômega 3 e ômega 6. Ômega 3 e ômega 6, cérebro. Nossa célula precisa de nutrição. Os vegetais de cor escura, feijão, carne, magra, cereais, tudo que for verde escuro faz muito bem para as nossas células. Olha que interessante. Você viu o que eu falei para vocês? Protetor de memória. Quer ter memória boa? Tomate, frutas de cores vermelhas, peixe e nozes. Isso aqui, é segredo que todo nutricionista fala. Come tomate. Maçã. Maçã é outra fruta coringa, viu, Ivani? Ela ajuda nos dentes.
ela ajuda no sistema digestório, ela auxilia assim, ó, em N tipos de funções. Então, na aula passada nós falamos dos carboidratos, proteínas, frutas, fibras. O que nós temos que ficar atentos depois de tudo isso que a professora falou? Para encerrar, eu quero que você guarde assim. Idoso costuma ter muito problema nos ossos. Já que nós estamos falando de alimentação, a vitamina D, ela pode ser extraída pelo sol, tá? O sol, que horário? Antes das 10 horas da manhã. 3 vezes por semana, pelo menos. 15 minutinhos está ótimo, isso ajuda muito. Tanto a parte da pele, quanto dos ossos. Ok? Depois, se vocês quiserem, eu até compartilho com vocês esse slide lá no grupo, para vocês guardarem e guardarem isso no coração. A água que eu falei para vocês, ó, mais uma vez reforçando a importância da água, deixar sempre uma garrafinha de água por perto, dê preferência a alimentos que sejam ricos em água, como fruta, legumes e verduras. Beba bebidas quentes, como chá, também ajuda a aliviar sintomas de gripe e resfriado. Coloque lembrete no celular ou baixe o aplicativo. Daqui a pouco você vai lá todo curioso, veja, tem um aplicativo. Caso você prefira variar a sua hidratação, suco e chá. Seu cliente, suco e sopa. Suco, sopa, fruta amassada, fruta com canela, desde que tenha hidratação. Hoje falamos da importância da água na reeducação alimentar, das frutas, da variedade. E quando está muito triste, vai saber, às vezes não é só depressão, não. Às vezes o paciente não está conseguindo mastigar e está com vergonha de querer incomodar. Próxima aula, sinais vitais. Se nós estivermos dando os alimentos corretos, nosso cliente vai estar com sinais vitais, ó, joinha. Vou encerrar.